Fala galera, beleza? Quarto vídeo aqui no YouTube, o primeiro sobre artistas brasileiros. E é a Tropicália, Clube da Esquina, a cena metal lá, Cogumelo de BH, do Sarcófago, o Zemo do Shopping ABC em 2005. Na verdade vocês já leram aí que é a vanguarda paulistana mesmo, então abertura. Mas que raios que é a vanguarda paulista ou paulistana? A vanguarda paulistana foi um movimento musical independente que ocorreu principalmente no Teatro Lira Paulistana, daí vem o nome do movimento. Mas todo mundo que tocava no Teatro Lira Paulistana então era da vanguarda paulistana? Na verdade não, até porque no Lira Paulistana tocava desde o Ratos de Porão até o Língua de Trapo. Mas todos os artistas que entre o final da década de 70 e meados da década de 80 e que faziam um trabalho independente, mais experimental, eles pertencem a essa vanguarda paulistana. Os dois principais artistas que formam esse núcleo é o Arrigo Barnabé e o Itamar Assumpção. Curiosamente, nenhum dos dois é de São Paulo, eles são lá de Londrina, no Paraná. Mas foi aqui em São Paulo, em festivais universitários e no Lira Paulistana que eles conseguiram galgar espaço dentro da música popular brasileira. Com muito sacrifício, tendo em vista que muita gente não entendia o trabalho do Arrigo Barnabé, que era todo experimental, complexos, tinha influência dos quadrinhos e da música erudita, do dodecafonismo e tudo e tal, o Arrigo teve muito trabalho para lançar seu primeiro disco, sendo que nenhuma gravadora apoiou ele e ele teve que lançar de maneira independente, isso lá na década de 80, no comecinho da década. Mas o trabalho saiu de qualidade impecável e é esse daqui, ó, o Clara Crocodilo. Um disco clássico, um disco que tá até na abertura do canal aqui, e é um dos meus prediletos. O Arrigo Barnabé canta nesse disco como se ele fosse um Gil Gomes, e as músicas são bastante complexas, tem uns riffs estranhos, como eu já falei, tem essa influência do dodecafonismo, que é... Putz, explicar o dodecafonismo agora vai ser foda, né? Vou tentar explicar em 7 segundos. Imagine que a gente tem 12 notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e seus sustenidos, sendo que Si e Mi não tem sustenido. 12 notas musicais. Agora empilhe elas, toque elas em série, sem repetir nenhuma. Isso é o dodecafonismo. Lembrando que isso é um pensamento atonal, então ele soa meio esquisito. E muitas das músicas do Clara Crocodilo são calcadas nesse estilo de composição. Mas apesar delas serem instrumentalmente complexas, esse estilo do Arrigo cantar, que parece meio Gil Gomes, e esse lance da história do quadrinho deixa o disco bem leve, um disco bem tranquilo para ser escutado. Então, Clara Crocodilo é um marco da vanguarda paulista. O Arrigo veio ter outros trabalhos, inclusive esse daqui, ó, que é o Tubarões Voadores, um trabalho bem estranhão. Esse eu acho até mais estranho, ele tem um lance eletrônico que eu acho bem esquisito. Mas ele tem um lance muito legal, que é esse encarte aqui em quadrinhos. Ele é muito doido, cara. Isso daqui vale a pena vocês pesquisarem. Em sebo, mano. Isso daqui nem é tão caro não, viu? Acho que com uns 30 pau você compra esse disco. Mas procurem aí no YouTube. Se eu lembrar eu vou deixar na descrição a música Tubarões Voadores, que tem esses quadrinhos no vídeo, é bem legal. Mas além do Arrigo Barnabé, outro músico que eu já falei que é muito importante para a vanguarda paulista é o Itamar Assumpção. Confesso que eu não conheço tanto assim o trabalho dele, eu conheço aquele Sampa Midnight, mas o que eu conheço melhor mesmo, que é um clássico aí, sempre que tem lista dos melhores discos brasileiros ele tá, é o Beleléu, Leléu e Eu. E eu acho um disco bem curioso, porque apesar dele ser experimental, ele é muito acessível, ele tem um lance meio de reggae, ele é uma desconstrução rítmica do reggae, ele tem forte influência da música popular brasileira do Caetano, do Gil, que a gente já está mais familiarizado, e letras ótimas, é um disco incrível. Então vale dar uma pesquisada no trabalho do Itamar Assumpção, ele é um excelente compositor, trabalhou com Paulo Leminski, teve música regravada pela Rita Lee, como chama aquela mina que canta com os Mutantes mesmo? Zélia Duncan, pelo Ney Matogrosso, ele é um grande compositor. Então, além dessas duas forças, Arrigo Barnabé e Itamar Assumpção, talvez um dos grandes grupos dessa vanguarda paulistana seja o Grupo Rumo. E o Grupo Rumo tem discos espetaculares. O primeiro disco para mim é o melhor. Inclusive nesse disco tem uma música chamada Minha Cabeça, que eu vou deixar aqui também na descrição para vocês darem uma escutada. Eles também fizeram um trabalho muito importante revendo a obra do Noel Rosa, do Senhor, de alguns compositores lá da década de 30. E o que eu acho curioso um pouco do Grupo Rumo, e eu não estou falando isso com demérito, é que as músicas, elas têm um lance meio lúdico. Sabe aquelas músicas dos programas infantis da TV Cultura? Que são meio engraçadinhas, mas são meio complexas também. Você vê que ali a coisa era muito trabalhada. Aquelas músicas me lembram um pouco o Grupo Rumo. Aliás, eu não duvido se por trás daquelas músicas da TV Cultura ali não tem algum desses membros do Rumo. Aliás, eu não falei ainda, mas no Grupo Rumo tinha o Luiz Tati e a Nausete. A Nausete, inclusive, junto com a Vânia Bastos e a TT Espíndola,
ela era uma das grandes cantoras dessa cena da vanguarda paulista. Ela participou inclusive dos trabalhos do Arrigo Barnabé. E tem um disco da Nausete de 2015 agora, com Passo Torto, que é um grupo experimental estranhão, que é espetacular, é um dos grandes discos de 2015. Eu só não lembro o nome, eu acho que é... Puta, é um nome próprio, Thiago Paris, um negócio assim. Mas o meu grupo predileto da vanguarda paulistana é a Patife Band, que é a banda do irmão do Arrigo Barnabé, o Paulo Barnabé, que inclusive fazia percussão pro Itamar Assunção. Vocês estão vendo que eles são um grupo bem fechado, né, todos eles. E a Patife Band não teve tanto destaque quanto deveria, até porque eles são um grupo meio tardio, eles só foram lançar o primeiro disco em 1987. Tendo em vista que a vanguarda paulistana é mais ali entre 79 e 84, é um disco tardio. E o legal da Patife Band é que é uma mistureba de som, tem música caipira no disco, tem elementos de rock progressivo, de free jazz, de... Puta, é uma desgraceira, velho. Vocês têm que ouvir. Tem uma música chamada Poema em Linha Reta, que eu acho que é até uma poesia do Drummond, que eles musicaram, puta, é um arregaço. E eu não lembro se é uma poesia do Drummond mesmo, não. Se eu tiver errado, não vão tacar pedra, não. Outro grupo importante da vanguarda paulistana, mas que eu honestamente não gosto tanto, é o Premeditando Break. Pra ser bem sincero, eu conheço até só o primeiro disco deles, de 1981. Tem uma capa bem feia, aliás. E eu acho um disco legal, mas não é o que mais me empolga, não. Sobre o Premê, o que eu acho mais interessante, na verdade, é que aquele programa Bem Brasil, da TV Cultura, vocês lembram? O apresentador era o vocalista do Premê, aquele que falava palco. E na verdade eu também gosto daquela música São Paulo, São Paulo, que é uma paródia da New York, New York, do Sinatra. Então é isso, eu falei um pouquinho aqui sobre a vanguarda paulistana, falei da importância do Arrigo e do Itamar Assunção, que são os grandes compositores do movimento. Falei sobre o grupo Rumo, que nasceu ali na ECA, que tinha na Nausete, e que tem aquelas músicas bem humoradas, com um traço de música infantil da TV Cultura. E falei sobre a Patife Band, um dos meus grupos prediletos do rock nacional de todos os tempos. Mas aí você me pergunta, o que aconteceu com esses artistas? Morreram tudo? Ou por onde anda? Aí que tá, por eles nunca terem sido de uma grande gravadora, hoje eles ainda circulam pelo mercado independente. Muitos nem mesmo fazendo um trabalho tão interessante. O Arrigo, por exemplo, ele fez um trabalho aí regravando as músicas do Lupicínio. Eu não acho muito legal não, viu? Ah, e o Itamar Assunção já morreu já faz uns 10 anos, pelo menos. Mas vira e mexe tem show aí da Nausete, da Patife Band, que vale a pena dar uma conferida, principalmente nos Sescs. Mas apesar deles não estarem tão em voga hoje em dia, a obra deles ainda é relevante. E eles deixaram como um principal legado a influência em artistas da nova geração. Vide a Jussara Marçal, Kiko Danucci, artistas novos que vêm fazendo um trabalho interessante e que com certeza tem ali na obra deles influência da vanguarda paulistana. Isso sem falar em outros músicos que saíram da vanguarda, mas não eram os artistas principais. Tipo o Tavinho, que tocou Caetano Veloso, o Bocato, que é um trombonista sensacional. Então é isso, acabou o vídeo. Acho que agora vocês conhecem um pouco sobre essa cena tão importante da música brasileira. E pra mim, a última grande cena da música popular brasileira. Não que eu não goste do Mangue Beat, ou do rock nacional dos anos 90, ou de todo o rap nacional. Mas acho que tão relevante quanto a vanguarda paulistana, na música brasileira não teve mais nada. É isso, acabou. Abraço pra todos que têm curtido o vídeo aí. Compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal e quinta-feira que vem tem mais. Falou, cambada de doido. Valeu!